Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Para você que chegou agora, no programa de hoje nós estamos falando sobre o diagnóstico e também sobre o tratamento da dengue. Conversando hoje com o médico infectologista Dr. Altacir Pinafo. Doutor, falando agora sobre os sintomas. Há uma preocupação, não é mesmo, com o diagnóstico preciso da dengue, já que os primeiros sintomas dessa doença podem ser confundidos até com uma gripe? A dengue é uma doença que geralmente ela aparece com 2, 5, 7 dias de febre e no começo às vezes o único sintoma é a febre, então é muito inespecífico. Mas à medida que essa doença vai progredindo, algumas outras coisas começam a aparecer. O que é muito comum da gente ver é dor no corpo, a gente chama de mialgia, né? Dor nas juntas, dor de cabeça. E às vezes a dor de cabeça ela é um pouco diferente daquela dor de cabeça normal, é uma dor de cabeça que vem atrás dos olhos. O pessoal fala que é uma dor atrás dos olhos. E junto com isso, às vezes vem um vermelhão no corpo também, que a pessoa até aperta assim, a pele com a própria mão e percebe essa marca, que a pele está um pouco mais vermelha. Sim. Muita gente, algumas vezes, depois que passou a febre, acha que está tudo bem, não tem problema. É aí que mora o perigo? A dengue tem esse primeiro momento em que a pessoa está febril, está muito sintomática, às vezes não consegue nem sair da cama, nem ir trabalhar. E é interessante, quando ela tiver esses sintomas que a gente conversou aqui, procurar um serviço de saúde, procurar um médico de confiança para ser avaliada e eventualmente fazer os exames para confirmar a dengue. Mas tem um segundo momento, quando tudo isso já melhorou, que as formas um pouco mais graves, as formas hemorrágicas da dengue, que estão ligadas até à imunidade da pessoa, podem aparecer. Então tem esse primeiro momento que é importante procurar um médico, mas depois que a febre passa, é legal a pessoa novamente procurar um médico, um serviço de saúde, para ser reavaliada. E é muito importante procurar um médico desde o início. Existem vários medicamentos de propagandas em televisão que ao final da propaganda fala: em caso de suspeita de dengue, procure o médico ou não tome esse remédio. Mas as pessoas muitas vezes não pensam, não se preocupam com isso. E aparece essa febre, esse mal-estar e toma um medicamento errado. Aí complica tudo. Porque um dia ou dois de febre, é difícil a pessoa com um dia de febre já sair de casa e procurar um médico, né? Mas quando essa febre persiste por mais de 2 dias, junto com esses sintomas de dor no corpo, dor nas juntas, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e o vermelhão, aí é importante procurar um médico. Faz parte da nossa cultura, né? A gente tem essa cultura de se automedicar, mas o ideal é sempre procurar um serviço de saúde. Ok. Chegou perguntas aqui já pra gente da Andréia, do bairro Pedro Fumac. Um abraço para você, Andréia. Ela diz o seguinte, doutor: todo mundo que é picado pelo mosquito da dengue fica doente? É importante responder isso. Primeiro que nem todo mosquito passa a dengue. A dengue é um mosquito específico, Aedes aegypti, que é aquele mosquito que tem a parte da bundinha preta com as listrinhas brancas, é fácil identificar esse mosquito. E esse mosquito precisa estar contaminado com vírus. O mosquito precisa ter o vírus para quando picar a pessoa passar. E esse é o problema, porque quando entram pessoas na cidade trazendo o vírus, mesmo que não morem em Itatiba, que estão aqui em Itatiba, estão doentes, o mosquito pica essa pessoa, agora esse mosquito está contaminado com o vírus e passa o vírus para outras pessoas. Sim, então é bem sério mesmo, é uma preocupação, né? Sim. Tem uma outra pergunta que chegou pra gente, do Cláudio, do bairro Nosso Teto. Obrigada de ter ligado, Cláudio. Ele diz o seguinte: as pessoas que já tiveram dengue uma vez podem desenvolver a dengue de novo e agora mais séria, com tipo hemorrágico? Existem algumas evidências nesse sentido. A gente até falou aqui, a dengue tem esse momento que a pessoa pega o vírus e que o vírus está causando a doença, mas depois que essa doença já está curando, é que tem o evento hemorrágico, que é um evento muito ligado à imunidade da pessoa. E parece que aquelas pessoas que já tiveram dengue uma primeira vez, que de certa forma já conhecem o vírus e que têm a imunidade até um pouco mais desenvolvida, na segunda ou na terceira ou quarta infecção, elas têm formas mais graves. E essa forma mais grave a gente acaba chamando de dengue hemorrágica. Sim. Se porventura a pessoa foi picada pelo mosquito, ele está infectado, os sintomas aparecem depois de quanto tempo? Demora alguns dias, os sintomas não são imediatos, a gente fala de média de 7 a 15 dias depois da picada do mosquito é que os sintomas começam a aparecer. Sim, e existem várias curiosidades também do mosquito Aedes aegypti. É um mosquitinho danado, hein? Ele é resistente.
É um mosquito que a gente, imaginar que a gente extermina e acaba com esse mosquito no país, isso é praticamente impossível, né? A gente até estava conversando, o mosquito precisa de uma quantidade muito pequena de água, uma tampinha de garrafa, uma casca de ovo, um pratinho de água, é suficiente para a fêmea pousar, colocar os ovos, e esses ovos ficam viáveis, mesmo depois que o pratinho secou sem água, esses ovos ficam viáveis até 1 ano. Então, às vezes, agora o tempo é seco, volta a chover, algumas semanas depois, esse ovo que estava ali volta a eclodir e criar novas larvas e mais mosquitos. Sim, e o alcance dele de voo também geralmente é mais baixo e ele voa com uma distância grande. A gente imagina de 300 a 500 metros é a média de voo do mosquito, do lugar que ele nasceu até o lugar onde ele pode ser encontrado, mas dependendo do vento, da corrente de ar, ele voa mais de 1 quilômetro. Então, se a gente tiver um criadouro aqui, uma região muito grande pode ser coberta por esse mosquito. Sim, chegou uma outra pergunta aqui pra gente, que é da Marcela, do centro da cidade. Um abraço para você, Marcela. Ela quer saber se a população é a maior responsável por uma epidemia de dengue. De certa forma, sim, né? É muito comum a gente ter no fundo de casa, no fundo de quintal, às vezes as calhas que fazem o recolhimento da água das chuvas, a gente não faz a manutenção certa disso. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? Uma única pessoa que não limpa a sua casa, que não limpa o seu quintal, que não toma cuidado com o seu domicílio, pode ter criador ali dentro, e o mosquito voa até 1 quilômetro, então Sim. uma região muito grande pode ser coberta por esses mosquitos. E para quem está nos assistindo agora, parece bobagem tudo isso que a gente está falando, o pratinho, a casquinha de ovo, joga ali no quintal, né, de casa, no jardim, da frente. Isso é muito, muito sério, não é, doutor? Sim. Não é tão simples assim. Não é tão simples, né? E mesmo que você tome cuidado durante uma época do ano, às vezes ali o pneu está com os ovos do mosquito e quando volta a chover, você descuidou, pegou água naquela região, voltou a acumular água, o mosquito volta a aparecer e aí volta a doença. É um grande ciclo. Que a gente de alguma maneira tem que tentar romper, né? Com certeza. Bem, o Mais Saúde vai para mais um intervalo, rapidinho, você não sai daí não. A gente volta já já.